Estou chegando para gravar mais um episódio do podcast, mas dessa vez, eu estou subindo de escada. Mas tem um motivo. Essa escada aqui significa muita coisa para a convidada de hoje, principalmente superação. E essa superação está muito ligada com a parte de empreendedorismo na vida dela. Por quê? Foi por causa dessa escada aqui, dessa superação aqui, que ela resolveu entrar no mundo do empreendedorismo. Estou chegando para conversar com a Mari da comunicação. Um pouco esbaforida, porque é muita escada. Mas eu estou chegando, Mari. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Vocês viram que aqui na cabeça desse vídeo eu fui falando um pouco de superação e olha, eu vou te falar, meu pequeno empreendedor, gravar esse podcast hoje foi um pouco difícil, já deu todos os problemas do mundo, mas a gente tá aqui, porque como boas capricornianas que somos, a gente não desiste nunca do nosso sonho. Mas antes da gente começar esse bate-papo super gostoso, eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, já se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, já encaminha para alguém também conhecer o nosso canal e também conhecer uma pessoa muito especial que está aqui hoje, é uma das pessoas mais legais que eu conheço na minha vida. E também segue a gente nas redes, Bianca Dia, o Meu Amigo Empreendedor Podcast e Mário da Comunicação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, de estar participando desse projeto seu, que eu acho tão lindo, né? Esse incentivo aos pequenos empreendedores como nós, né? Fazer essa comunidade de pequenos empreendedores. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô e eu quero muito agradecer você pela paciência de todos, que a gente tá começando, para quem não sabe, dos bastidores, com 2 horas de atraso, com problema de equipamento. Mas a Mari, como sempre, pleníssima, porque essa mulher, gente, é inevitável falar com a Mari de empreendedorismo sem falar um pouco da história de vida dela. E essa mulher, pensa numa mulher que tem bom humor, paciência, resiliência na vida dela, assim, sabe? E, acima de tudo, uma fé muito grande de que as coisas vão dar certo. Você começou a empreender, Mari, olha, fiquei um pouco arrepiada fazendo essa introdução. Você começou a empreender por um motivo muito sério e muito diferente dos outros empreendedores, né? O empreendedorismo não chegou na sua vida por um sonho, chegou por uma necessidade, por causa de uma doença. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória. Assim, é uma coisa que eu costumo falar muito, que é a seguinte: eu não escolhi o empreendedorismo que me escolheu, porque eu tenho 13 anos de carreira, né? Eu sou formada em publicidade, né? Com MBA em mídias sociais. Então, eu tenho 13 anos aí na área de comunicação e marketing. E em 2020, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, que é uma doença neurodegenerativa, né? E no primeiro momento eu me assustei muito, mas eu entendi que a partir daquele momento eu teria que conviver com ela e não tem o que fazer, ela não tem cura até o momento, até que esse dia que a gente está gravando esse podcast aqui, ela não tem cura. Então era uma condição que realmente eu teria que conviver, teria que aprender a conviver com isso. E aí, mesmo depois do diagnóstico, eu ainda continuei trabalhando, principalmente trabalhando dentro de uma área que eu sempre sonhei em trabalhar, trabalhando com games, com esports, né, que é uma coisa que eu sou tão apaixonada, assim, que eu cresci jogando videogame. Imagina você crescer e começar a trabalhar com videogame, né? Então, eu tava até o final do ano passado, em dezembro de 2022, novembro de 2023, quer dizer, que eu tive uma queda muito grande da doença, eu tive um surto que a gente chama, né? Muito forte da doença, que tirou todos os meus movimentos do pescoço para baixo. Deve ter sido desesperador, né? Um dia você acorda sem nenhum movimento. Eu acordei e simplesmente deitei no sofá e não levantei mais, assim. E ver a minha mãe escovando meu dente, a minha mãe tendo que coçar meu nariz, coçar minhas costas, porque eu não tinha movimento nenhum. Aí dali fiz todo o tratamento, consegui ir evoluindo, consegui levantar, fiquei durante um tempo em cadeira de rodas, e depois da cadeira de rodas fui evoluindo para andador e tal, mas
muitos, né, a gente já identificou que os meus gatilhos, eles são sempre relacionados a estresse, a ansiedade. Então, todos eles praticamente tinham gatilho dentro do meu trabalho. Eu sempre trabalhei dentro de agências de publicidade, de comunicação. E eu tinha uma posição muito específica, muito estratégica, muito importante. E eu sempre me doei muito para tudo que eu fiz. Então, eu tive que escolher parar pela minha saúde. E em dezembro de 2022 para janeiro de 2023, eu optei por pedir demissão, por sair. Tive um apoio da empresa muito grande, assim, graças a Deus, tem muita empresa aí que não apoia, mas eu tive um grande apoio da empresa, mas eu tive que sair. E optei por mim mesma de que não adiantaria trocar de empresa, né? É uma coisa relacionada a mim, ao meu trabalho, e eu não conseguiria mais atuar do jeito que eu estava atuando. E ali, depois de cuidar da minha saúde, né, ter ali uns 2 meses mais ou menos dedicada à minha saúde 100%, eu parei e falei, tá, e agora? O que eu vou fazer, assim, sabe? Qual o próximo passo, né, depois disso tudo? Exato. Então, o que eu vou fazer? E eu não quero voltar para o mercado de agência, porque eu sei que é uma coisa que não vai me fazer bem, não vai fazer bem para minha saúde. E, enfim, e aí eu tive que começar realmente por algum lugar, e aí eu coloquei na minha cabeça, tá, tenho 13 anos de experiência, tá, o que isso vai fazer agora? Né? Por onde começar, né? Porque quando a gente tem o sonho de empreender, a gente fica pensando naquilo por muitas noites. Então, quando a gente decide, então vou começar a empreender, a gente já tem a ideia de onde a gente quer começar, né? E você olhou e falou assim, não, eu preciso. Que é diferente de quem quer. Você fala, não, eu preciso ter o tempo do meu descanso, o tempo do meu tratamento, né, Mário? Porque é uma das coisas também, você precisar ficar afastada da outra empresa, e isso te consumiu um pouco, né? Não, isso consumiu bastante, assim, porque, como eu até falei antes, assim, eu sou muito dedicada às coisas que eu faço, e essa condição dessa doença, ela não avisa, sabe? E eu estava com uma posição alta dentro da empresa, e essa decisão de parar, por mais que eu tenha, óbvio, pensado muito em mim e na minha saúde, eu também pensei na empresa, sabe? Eu também, porque imagina, você tem um funcionário ali, um cargo alto, importante, estratégico, que simplesmente acorda um dia e não pode trabalhar mais. E não tem sobreaviso, né, Mari? Não é tipo assim, gente, não tô começando a me sentir bem essa semana, pode ser que aconteça. Não tem. Não, eu simplesmente, assim, eu trabalhei, isso aconteceu numa terça-feira, né? Na segunda-feira eu trabalhei normalmente o dia inteiro, tipo, muito bem, eu só dormi e simplesmente acordei no dia seguinte e não levantei mais, assim. Então, por mais que eu tenha pensado muito na minha saúde por essa decisão, eu também pensei na empresa de, cara, eu não posso mais, porque eu ia ficar preocupada comigo, tipo, gente, eu tô numa posição aqui, eles até se viraram muito bem, né, sem mim, que eu tava há 1 mês, mais ou menos, de um grande evento, e eu simplesmente, um dia acordei e não podia mais estar ali com eles, né, e não podia mesmo, eu tava sem movimento, né, minha mãe que teve que avisar eles, porque eu não conseguia pegar o celular, eu não conseguia digitar. Você conseguia falar? Conseguia. Nos primeiros momentos, assim, logo quando aconteceu, eu tava com a fala um pouco... Nas primeiras horas, assim, que aconteceu, eu tava com a fala um pouco, assim, meio mole, meio, né? Mas foi algo que eu também... Eu acredito que tenha tido muito problema também em relação ao meu estresse, né? Eu fiquei muito assustada, eu fiquei com muito medo. Então, acho que também esse meu lado emocional falou muito alto ali naquele momento. E aos poucos, com as horas passando, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Então, a minha fala foi voltando, mas eu não conseguia pegar o celular e digitar, assim. Eu só consegui fazer isso 3 dias depois, né? Foi a primeira vez que eu consegui pegar o celular, consegui digitar, foram 3 dias depois, assim. Então, foi algo que me fez parar e falei, cara, eu preciso rever, meu corpo tá mandando eu parar, assim, não é uma coisa que eu quero fazer, mas o meu corpo tá mandando fazer, meu corpo tá mandando eu parar. E, na verdade, todo empreendedor, né, toda pessoa, na verdade, todo trabalhador recebe alguns avisos do corpo com nível de estresse, né? A gente fica com privação de sono, a gente passa a ter insônia, a gente passa algumas coisas, a gente sabe que a gente precisa relaxar quando a gente chega nesses níveis, mas as pessoas saudáveis, né, Mari?
Porque não é só sobre dormir um pouco mais e tentar passar um final de semana na praia. É algo que a sua vida vai ser assim para sempre e você tem que cuidar todos os dias muito bem. Não é tipo assim, cheguei no meu pico de estresse e agora eu vou, esse final de semana eu não vou, né, desligar. Não tem isso. Não dá para chegar no pico, né? Esse pico vem muito mais cedo, assim. Então, quando você compartilha com a gente que você estava no nível de estresse alto, talvez pra gente fosse um nível de estresse um pouco mais tolerável. Porque a gente a gente costuma nos puxar muito, né? Todo mundo assim, a gente leva até os limites, até quase um infarto quase todos os dias. Então é uma coisa assim que não é muito pela Mari, né? Não era muito pela Mari do tipo assim, cara, eu tô exausta. Na verdade, era um pouco sobre a sua doença Sim, dando ali os sinais dela. a condição dela foi uma coisa que eu demorei muito a aprender, assim. Eu demorei muito tempo, até hoje, assim, eu não consigo dizer pra você, que eu me conheço 100% com ela, assim, sabe? Mas eu já conheço bastante do meu corpo, assim, mas é uma condição que me deixa fadigada com mais frequência. Por exemplo, a própria casa, pra eu arrumar minha casa, assim, eu preciso, cada dia, arrumar um cômodozinho. Eu não consigo pegar, vou dar uma faxina na casa, eu não consigo fazer de jeito nenhum, meu corpo não permite. Então, assim, isso é da condição da doença mesmo, né? Não tem... Óbvio que existem muitas coisas que dá para fazer para melhorar o dia a dia. Uma alimentação saudável, né? Fazer exercício físico, aquelas coisas todas, evitar o estresse, evitar os picos de ansiedade e tal. E eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, assim, sabe? Por família. Então, acabou que foi tudo meio que agravado pela doença e em vários momentos, de fato, eu perdi o controle. Olha, eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer amanhã, sabe? E a olhar para o empreendedorismo, por mais que a gente saiba que não é fácil, tipo, vou empreender que é mais fácil, não é, pelo contrário. Então, eu quero chegar nesse ponto, porque como que você se viu menos estressada, menos ansiosa, mais livre, começando uma coisa que é tão incerta, Mara, que não tem um salário no mês seguinte? Olha, muito apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, sabe? A minha rede de apoio é uma rede de apoio muito forte, que me apoiou muito. Provavelmente, se eu não tivesse essa rede de apoio, eu teria voltado para o mercado, mesmo sabendo que aquilo ia ser prejudicial para mim. Eu tô empreendendo há bom tempo já. Eu penso em voltar pro mercado toda semana. Eu tenho falado isso em quase todos os podcasts, porque se você empreende, se você tá nessa situação, eu toda semana falo, vou mandar currículo. Porque, tipo assim, cara, é difícil. E rola também uma parada que a gente fica na prestação de serviço, que a gente entrega uma coisa não tão tangível, um desrespeito algumas vezes aos nossos clientes, não entendendo o nosso tempo, não entendendo o nosso método de trabalho, porque não é entrar numa loja, comprar uma blusinha, é esse o valor. E não, as pessoas não veem tanto valor no serviço, é a sua hora, e as pessoas ficam, a sua hora tá cara, mas você faz isso rapidinho. Então faz você. Então faz você. Ninguém entende que o fazer rápido são anos de experiência, né, Mari? E eu te achei muito corajosa, assim, né? Porque antes de você sair da empresa, um dia a gente teve um papo sobre empreendedorismo no sofá da sua casa. E eu te dei o maior apoio, assim. Eu falei, cara, Mari, vai com medo, dá muito medo mesmo, é um frio na barriga diário. Mas vai, porque no final é compensador. A gente fica falando dessa parte ruim, mas é gostoso, sabe? E agora eu vou falar uma coisa aqui, que eu nunca te falei antes. E quando você passou pelo surto, você falou, Bianca, finalmente eu tomei essa decisão e você me apoiou tanto no passado, eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, cara, será que isso não pode piorar o surto dela? Porque empreender é muito estressante. E não, né, Mari? Você melhorou copiosamente. Eu acho que você já tinha nascido para isso e não sabia. Assim, pelo menos as lideranças que eu tive na minha vida, eles sempre falavam assim, cara, você tem uma coisinha empreendedora ali. Todo lugar que eu trabalhava, eu me dedicava muito e sempre tentava fazer alguma coisa diferente. E, cara, o que a gente pode criar aqui e fazer para aquela pessoa que vestia a camisa mesmo do emprego? Entra em empreendedorismo, né? Empreende em outras empresas. Exatamente, sim. Então, eu tinha essa pontinha, mas, de fato, uma coisa que
eu tinha medo, até quando a gente conversou, foi justamente essa questão de não ter o certo todo mês, né? E pelo menos assim, quando eu falo para alguém, tipo, empreender, você trabalha em casa e tal, eu falo, gente, mas se você tem um emprego certo, vai tentando fazer as duas coisas juntas. Eu sei que vai ser muito difícil, mas tenta fazer as duas coisas juntas, e quando você tiver algo mais seguro no teu empreendedorismo, para você sair. Eu não tive essa opção, né? Eu simplesmente precisei sair, e eu não tive essa coisa, não, deixa eu ir preparando e fazendo aos poucos e tal. Eu tive que dar essa saída de cara. E hoje, embora é um estresse, mas é um estresse, eu não sei nem como é que eu vou dizer isso, porque hoje eu escolho os estresses que eu vou ter, sabe? Eu escolho, por exemplo, eu sou muito chata com planejamento e tal, então eu me planejo, eu às vezes planejo até demais, às vezes fico assim, Mari, não precisava nem planejar tanto, assim, sabe? Às vezes pode deixar rolar um pouquinho sozinha também. E são estresses que são factíveis, assim, pro meu dia a dia, que são estresses pra mim. Eu sempre tive uma coisa do que o outro... Eu sempre dependi muito dos outros, né? Principalmente quando eu estava numa posição de liderança. Você depende do trabalho de outras pessoas. Você tem responsabilidade sobre o trabalho de outras pessoas. E isso me deixava ainda mais ansiosa e ainda mais estressada. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Sou eu comigo mesma. Então, quando eu vejo que eu estou me cobrando muito... Mariana, vamos entender... É isso mesmo, não é? Onde que... Cara, se eu fizer isso aqui, por exemplo, várias vezes quando eu estava dentro das empresas, eu tinha aquelas demandas todas para fazer e eu queria fazer tudo. Ou seja, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, porque alguém estava dependendo daquele meu trabalho, ou eu estava dependendo do trabalho de alguém. E hoje em dia, não, sou eu comigo, eu que dependo do meu próprio trabalho. Então, eu tenho essa oportunidade de fazer essas escolhas. De, cara, se eu quiser dormir 2 horas da manhã porque eu quero terminar alguma coisa hoje, tudo bem. Mas eu vou me dar liberdade de amanhã acordar às 11. E eu faço muito essa troca. Eu sou muito produtiva na madrugada para criar. E eu faço muito essa troca. E assim, tipo assim, a hora que eu for dormir, eu vou acordar... Porque é diferente dormir à noite de dormir de manhã. Então, tipo assim, 8 horas depois eu não consigo. Porque realmente a gente dorme um pouco menos. Não é tão saudável. Mas assim, eu vou acordar 6 horas depois da hora que eu vou deitar. E tipo, não importa se eu fui deitar 2, 3, 4, 5 da manhã. Eu posso escolher, né, Mari? Uma coisa que a gente não podia antes. Eu posso escolher, porque eu sou mais produtiva nessa hora, não fazer essa troca. Assim, então eu acho que eu comecei a identificar que, na verdade, o meu estresse e a minha ansiedade, elas não estavam ligadas à quantidade de produção, à produtividade em si. Mas eu sempre pensava no outro, porque eu dependia do outro, ou o outro dependia de mim, ou alguém vai me cobrar se eu não fizer agora. Então, isso me deixava sempre muito ansiosa e muito estressada, né? Óbvio que, principalmente nesses últimos anos, eu trabalhei muito com eventos, e eventos grandes, e eventos. Você dizer que não tem estresse no evento, não existe. Pelo amor de Deus, não existe evento que... Gente, não existe. Se esse evento tá dando tudo certo, não deu nenhum problema, cuidado que vai dar problema. Vai ser o fiasco depois. Um evento que não deu certo antes não vai ter sucesso. Eu até falo que quando eu faço agora, hoje em dia que faço meus treinamentos, né, que eu treino outras pessoas, eu ensino as pessoas a fazerem a listinha de VDM, que é a listinha de vai dar merda. Assim, sabe? Então, cara, é evento, vai dar merda. Faz uma listinha de tudo que você sabe que vai dar errado. Pra você já saber qual é o plano B, qual é o plano C. Pra você não ser pego, porque o problema de dar problema é você ser pego de calça curta. Cara, eu não sabia que isso podia acontecer. Mas não, então eu até ensino hoje em dia isso às pessoas. Então, eu consegui identificar que meu estresse não foi pela quantidade de trabalho, pela produtividade, pela minha entrega, mas sim por todos esses fatores externos, tudo que sai do meu controle, né? Então, coisas que não dependiam de mim e que saíam do meu controle me estressavam, me deixavam muito ansiosa. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu até me estresso, mas eu escolho me estressar com aquilo. Eu escolho ficar ansiosa com aquilo
E no dia seguinte, simplesmente eu vou dormir um pouco mais, eu vou ver mais série. E hoje em dia eu fiz uma separação de horários, então pela manhã, as manhãs são minhas. Eu me dedico a mim, eu vejo uma série, eu leio um livro, eu faço alguma coisa pela manhã, assim, quando eu acordo. Slow morning, né? Exatamente, eu tento ao máximo fazer isso. A parte da tarde, trabalho. E eu tento terminar ali umas 7, 8 horas da noite pra ficar com meu marido, ficar com meus gatos e ficar com... Então eu tento fazer ao máximo essa separação. Nesse momento que eu tô trabalhando ali, eu trabalho muito, me dedico muito. Às vezes até o Thiago traz um lanchinho pra mim, porque eu sento aqui nessa mesa e pico, não saio, me dedico mesmo. Mas essa escolha de tempo, escolha de estresse, e aí eu também posso fazer meu tratamento, que uma vez por mês eu preciso ficar internada no hospital todo mês, uma vezinha por mês. Eu consigo fazer isso porque eu consigo me planejar a semana inteira. Olha, esse dia eu vou ficar off. E eu preciso fazer uma ressonância, né? Porque eu preciso fazer ressonância o tempo todo para ficar vendo as lesões. Eu tenho que ficar explicando para alguém que eu preciso fazer a ressonância, que as pessoas não podem me ligar naquele dia, porque eu não vou atender. Nossa, o estresse de explicar também para um chefe que você precisa isso, que a gente nunca sabe como ele vai receber. Exato, assim. Então, essas coisas também me faziam muito mal, né? E hoje em dia eu não tenho mais isso. Então, é estressante. Quando eu penso, cara, eu vou fazer esse lançamento, esse infoproduto, e, cara, dá tudo errado. Putz, pego, choro, fico nervosa. O Thiago sabe, coitado, assim. Jura, Mari? Choro. Nossa, eu não dou o braço a torcer pra minha própria derrota. Eu choro. Choro não, eu olho e falo assim, tá, vamos lá. Não deu certo. Faz o que agora, Bianca? Porque eu sou um pouco difícil. Não, e eu tô nesse processo de aprender isso, assim, mas eu choro. Eu fico mal, eu fico pra baixo, eu fico depressiva. Agora a gente viajou, né, esses dias, assim. Fui pra casa da minha tia com a minha família. O Thiago nem foi, ele ficou aqui, mas eu fiquei lá com a minha família. Cara, teve um dia que a minha mãe veio me abraçar porque ela viu que eu tava meio mal, assim. Eu chorei no colo da minha mãe. Chorei, botei pra fora, né? E aí, quando eu digo que a minha rede de apoio é muito forte, a minha mãe sabia porque eu tava chorando, até porque nesse período, até, inclusive financeiramente, ela me ajuda muito, ela e a minha avó, porque eu não consigo mais, eu ainda não tenho aquele certo, ainda não consegui fazer aquilo, tô evoluindo, né, tô encontrando o meu caminho, tô fazendo, mas ainda falta uma coisa ou outra. E ela sabe, e ela falou, filha, chora, tá tudo bem, mas amanhã você vai levantar. Amanhã você vai acordar, você vai tomar teu café, você vai sentar lá no teu computador, você vai fazer o que você tem que fazer. Assim, sabe? Então... E aí é uma cobrança minha de tipo, cara, será que eu tô sendo fraca? Sabe? Então, assim, eu tenho uma cobrança muito grande de mim também, porque eu fico me cobrando. Se eu soubesse, agora que eu tô me encontrando, né, que eu tô vendo um caminho muito certo e que tá dando muito certo, que eu tô fechando meus contratos por esse caminho, eu fico, cara, mas por que eu não fiz isso em fevereiro, sabe? Eu estaria muito melhor agora. Mas é a curva do aprendizado, Mari. A gente só aprende errando, e é isso mesmo, assim. Até uma coisa que a gente tem que deixar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, a gente só aprende errando. E é muito difícil. Então, quem estiver ouvindo esse podcast fala assim, mas não tá dando certo, por que que eu não fiz isso antes? E aí, uma coisa que meu irmão me falou, né? Eu troco muito com meu irmão, assim, meu irmão, ele também, ele é fisioterapeuta, ele é autônomo, né, há muitos anos. A gente quer o seu irmão aqui nesse podcast, tá? E o meu irmão, assim, ele é uma pessoa que ele é muito forte, ele tem uma casca muito forte, assim, e quando eu falei isso pra ele, eu falei assim, putz, que legal que você tá tendo reuniões, você tá conseguindo fechar. Eu falei, cara, mas eu podia ter feito isso lá em fevereiro, sabe? E aí ele falou assim, Mariana, se você não tivesse feito tudo errado lá em fevereiro e março, você não estaria fechando seus contratos agora. Claro, e assim, é isso que as pessoas acham que se acerta de primeira. Gente, não se acerta de primeira. Quando você pega e para ler a história do Steve Jobs, você fica, o cara errou tanto até ele construir uma Apple. E se você não erra, você não aprende. Então, você tem que ver a beleza, né? Você precisa enxergar a beleza do erro no empreendedorismo. E eu acho que é muito legal isso, porque eu acho a gente muito parecida em algumas coisas, até porque a gente é capricorniana, a gente tem muitas coisas parecidas, até o nosso modelo de vida é parecido.
que eu trabalho com comunicação, você também, os nossos maridos são educadores físicos, eles pensam muito igual sobre o negócio, a gente pensa muito diferente deles e muito igual, então a gente tem uma coisa, mas a gente tem uma diferença muito grande em tudo isso, Mari, porque, primeiro assim, das coisas simples, quando você fala, eu tiro a minha manhã pra mim, eu tiro a minha tarde, porque eu sou muito mais produtiva de manhã, e essa é a beleza de empreender, sabe? Do tipo, a gente poder fazer as nossas escolhas de acordo com a nossa particularidade. E eu lido muito diferente com essas coisas, porque eu gosto de errar. Quando tá dando tudo certo, não que tipo assim, né, errar é um saco, mas quando as coisas estão dando muito certo, eu tenho a sensação que eu não tô fazendo certo. É muito maluco, assim, porque tipo assim, gente, não é possível. É certo demais. Aquele famoso Tropa de Elite, né? Tá muito quieto esse morro, gente. Esse morro tá muito quieto. Tá acontecendo alguma coisa. Sabe aquele negócio assim, quando as crianças estão quietas é porque elas estão aprontando alguma coisa? Não tá certo. E daí um dia eu fui no Rio Innovation Week e eu assisti uma palestra que eu não me lembro de quem agora. E uma pessoa falou uma coisa que mudou um pouco minha concepção, que foi assim, ó, se você não está errando, você não está inovando, você só está replicando um modelo já pronto. E isso tem um prazo de validade quando você replica um modelo pronto, porque quem criou o modelo está criando um próximo modelo daqui a pouco e você só está replicando. E daí eu gosto muito, né? Tipo assim, é quando eu me sinto mais viva no empreendedorismo, é quando eu paro e falo, vamos lá, preciso ir fazer. Quando tá tudo muito marasmo, eu não me sinto tão viva, mas essa é a beleza, né, de empreender, a gente tem essas diferenças. Eu tenho 2 perguntas para fazer aqui dessa sua primeira fala, dessa sua primeira parte, mas eu sinto, Mari, que a gente já tá com quase meia hora de podcast e as pessoas não sabem o que você faz. Porque você já falou de game, de evento, de infoproduto. Conta pra gente o que a Mari da comunicação faz, porque a gente começou por um lado muito profundo, né? E a gente esqueceu de te apresentar. As pessoas precisam saber o que você faz, porque você é incrível. Olha, assim, hoje em dia eu consigo parar e dizer pra você o que eu faço. Se a gente tivesse feito esse podcast há 2 meses atrás, eu ia dizer pra você, não sei. Mas assim, na minha carreira, né, 13 anos trabalhando com marketing e comunicação, dentro de agências, então todas as partes de comunicação que você possa imaginar, eu já trabalhei, já fiz gestão de tráfego. De tráfego não, gente, pelo amor de Deus. O marido Descobrindo agora que tem esposa traficante. Não vou cortar essa parte do podcast, tá? Quero só deixar claro pra vocês. O tráfego pago, já trabalhei com social media, já fiz toda a parte de planejamento, estratégia, e YouTube, redes sociais, e já produzi eventos, fotografia, edição de vídeo, enfim. Tudo que você possa imaginar eu já trabalhei. E isso foi um pouco difícil para mim no início, justamente, eu acho que a questão de eu ter trabalhado em muitas áreas de comunicação, quando eu parei e vou ver o que eu vou fazer agora, foi muito difícil para mim, porque eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses, atirando para todos os lados. Eu queria fazer tudo. Mas, hoje em dia, né, que agora que eu estou mais focada, eu tenho em mãos a questão de, olha, eu tenho 13 anos de experiência, né? E hoje em dia, principalmente quando a gente se fala de marketing digital, né? Que virou febre, marketing digital. Isso é um diferencial você ter essa experiência de mais de 10 anos, né? E aí eu resolvi pegar essa minha experiência e entregar ela para empresas e para outros profissionais também da área da comunicação. Porque nesses 13 anos de carreira eu evoluí muito. Eu comecei como estagiária, pequenininha, eu tinha uma baiazinha muito pequenininha dentro de uma empresa muito grande, eu fui evoluindo dentro da empresa, então eu fui aprendendo e fui crescendo, fui para assistente 1, assistente 2, dali eu fui ser agente de comunicação dentro de uma escola, então eu já peguei experiência da área de educação, né, ali, e aí eu fui para a agência, dentro da agência eu também comecei como social media, depois fui para analista, de analista eu fui para gerente de contas, e eu fui para coordenação, e até que eu cheguei à coordenação de área total, né, então eu falei assim, cara, eu tenho uma carreira legal, eu tenho uma carreira principalmente de crescimento muito grande, e foi uma coisa que eu sempre tive. Eu nunca fui mandada embora, não tenho experiência de ser demitida, por exemplo, na minha vida, né? Todas as empresas que eu passei é porque eu consegui algo melhor,
ou era convidada para algo melhor. Eu falei assim, cara, então é uma experiência que eu gostaria de passar para outros profissionais também, né? Então, hoje eu faço treinamento de outros profissionais da área de comunicação e também estruturo e dou consultorias para empresas, para elas montarem as suas áreas de comunicação. Ou, olha, a gente está com um problema na nossa comunicação, então eu vou lá, faço essa análise, o que está acontecendo, né? Porque justamente eu já passei por todas as áreas, eu consigo ter essa visão 360, né, de tudo que está acontecendo e consigo identificar, olha, se a gente mudar isso, mudar aquilo. Então eu hoje faço isso, eu presto esse serviço para empresas, para profissionais. E hoje em dia também, justamente por eu fazer isso com a empresa, eu também faço isso com influenciadores, né? Então hoje eu tenho, por exemplo, na minha carteira de clientes, um influenciador que precisou crescer. Aí, cara, Mari, eu fecho alguns contratos legais, mas meu Instagram não cresce. Por quê? Vamos sentar, vamos identificar. Então, eu refiz posicionamento dele, refiz bio, refiz toda a parte de planejamento. E eu venho fazendo, eu gosto de fazer testes usar o meu Instagram para fazer testes. Então, eu tenho feito alguns testes de crescimento, de audiência, que tem dado certo. Então, agora eu estou passando para frente, estou ensinando outras pessoas. Então, assim, eu realmente me encontrei na parte de consultoria para empresas e do ensino para outros profissionais. Eu tô com esse sorrisinho aqui no lábio porque eu acho que seu primeiro insight para isso foi numa reunião que a gente estava fazendo junto com a Mari da UD, que também participou desse podcast. Então eu tô com um sorrisinho aqui no lábio porque, eu tô feliz de ter em algum momento feito uma contribuição, sabe? Porque eu lembro desse dia e você entrou lá, cara, por uma coisa do destino, né, que deu uma falha de comunicação, só você entrou, eu tive uma mentoria individual. A gente ia fazer uma coisa em grupo, daí deu errado, né, uma comunicação, só você recebeu. Você vê, né, não existe coincidência, só você recebeu a mensagem com o link da reunião, as outras pessoas ficaram esperando e não receberam. E daí eu lembro que, cara, você entrou super, super humilde, assim, que é uma coisa sua, assim, super aberta pra ouvir. E daí eu acho que a Mari fez essa provocação em você, né? Porque eu já sabia um pouco da sua história. Eu falei assim, vou ficar aqui um pouco mais espectadora, porque eu e a Mari, a gente já são duas Maris, eu e essa Mari já trocamos muito, vamos, né, ouvir uma outra pessoa. E ela te fez essa provocação, eu lembro, que você ficou olhando assim. Aí eu falei assim, meu Deus, né, não era esse, daqui a Mari não entendeu o problema dela. E daí a gente desenvolveu isso e você falou assim, cara, saí com umas coisas. E você é muito fazedora, né, Mari? E essa é uma coisa muito importante de um empreendedor, do tipo assim, tive um insight com um papo aqui com umas amigas, você pode deixar esse insight embora, anotar no seu wishlist lá e no caderninho dos sonhos e ir embora, ou fazer como a Mari da comunicação, que senta a bunda na cadeira, minha querida, e vou desenvolver para achar o meu caminho. Exato, assim, acho que uma vez eu até mandei essa frase para você, de não adianta quilos de conhecimento, existem gramas de ação, né? Então, assim, eu deixei até um pouco de lado, porque eu sempre fui muito chata com planejamento, porque não posso agir se o planejamento não estiver 100% fechado. E eu abri mão de muita coisa para falar assim, cara, beleza, o planejamento tá aqui, mas se eu sentar para fazer, o que vai acontecer, né? Vamos fazer, beleza, e a gente vai acertando no caminho. Daí, empreendedorismo, a gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando, né? E até para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? Porque, às vezes, o planejamento, não tô dizendo que não é, né? Mas o planejamento, ele é muito bom, mas se ele não estiver atrelado com a ação, ele não vale de absolutamente nada. E conhecimento também. Você fazer um curso, estudar pra caramba sobre um assunto e não botar em prática é a mesma coisa que não fazer. Então é melhor que você não faça, porque você ainda ganha o tempo de não ter feito. Exato. E assim, eu parei muito, fiz uma autoanálise também minha em relação ao que faltava pra mim. Que, cara, eu já trabalhei em tanta área, mas não é possível que eu já tenha passado 100%, assim, sabe? Alguma coisa eu ainda preciso aprender. A gente sempre pode aprender mais alguma coisa. Independente, o mundo muda muito rápido e a gente sempre vai precisar aprender um novo mundo que tá a cada 2 anos sendo totalmente novo. Exato. E aí eu fui atrás e identifiquei que uma coisa que eu também não sabia fazer era me vender. A questão da venda especificamente. Então, eu sempre trabalhei junto, né, em conjunto com as áreas comerciais, por exemplo, mas os vendedores traziam para mim os problemas, eu criava a proposta, criava tudo, mas os vendedores que tinham. E eu nunca tive
essa questão da venda direta. O trabalho do front, né? Exatamente. Então, isso, eu falei, cara, isso que tá faltando para mim. Eu fui atrás desse conhecimento específico de venda. Nossa, eu preciso discordar copiosamente. Eu acho você super vendedora. Talvez você não se enxergue vendedora. E isso é muito importante, porque a confiança de um empreendedor é muito importante. Mas eu acho você super vendedora, Mari. Eu tô até impressionada. Porque assim, eu realmente nesses 2 últimos meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu mergulhei de fato dentro de como é o processo da venda, o processo do conhecimento do consumidor, de não chegar, me dá um orçamento, toma, esse aqui é meu catálogo. Não, isso não existe, você não vai vender nada assim. Então, a questão do comportamento do consumidor, de você entender o problema, entender a dor dele, você trazer aquela solução. Então, eu fui muito dentro disso. Só que esse conhecimento eu só consegui desenvolver no momento que eu comecei a aplicar. Sim, porque é difícil você entender algo que você não coloca em prática. Exato. A teoria é muito linda. A teoria é linda, é maravilhosa a teoria. E aí eu comecei a botar em prática, então eu fiz uma primeira reunião e, cara, não foi legal. Acho que na próxima reunião eu posso mudar essa pergunta para essa. Putz, faltou aquilo, faltou. E aí eu fiz uma segunda reunião. Cara, eu consigo melhorar o quê dessa reunião? Isso. Até que eu fui para a terceira, para a quarta reunião e eu comecei a fechar contrato com isso, né? Então, assim, eu fico até muito lisonjeada se você dizer que eu sou muito, né, que eu sou vendedora, mas eu realmente, talvez, não era nem o conhecimento em si, mas justamente esse posicionamento e aceitação. Eu sempre tive, a gente, né, ao longo da nossa vida, a gente pode ter tido alguns problemas e algumas, como se diz assim, umas experiências ruins com vendedores empurrando coisas para vocês. Então, eu tinha na minha cabeça a crença e a mentalidade de que vender era muito chato. Isso era uma crença que eu tinha na minha cabeça. E indo atrás desse conteúdo, me aprofundando, eu fui tirando e fui quebrando essas objeções que eram minhas mesmo. E fui quebrando e fui me convencendo, cara, vender é muito legal. Eu tô dando uma solução para alguém que tá precisando dessa solução. E eu acho que, assim, eu te considero vendedora, e eu já até gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso, que, assim, que a gente tá vendendo tudo o tempo todo. Então, tipo assim, eu gosto dessa banda, eu começo a vender essa banda pra você também gostar. Só que então eu te considero vendedora por causa do seu jeito, só que você nunca sentou numa reunião comigo pra me vender nada. Então, eu acho que a gente é um vendedor nato, mas quando a gente é desafiado a fazer aquilo e prestar atenção naquilo, a gente às vezes se bloqueia por esse medo. Alguém chega pra você, me vende isso aqui. Trava, acabou. Então, eu acho que pode estar nesse ponto também, que é o ponto da autoconfiança, porque eu te acho vendedora, mas você nunca me vendeu nada, mas você me vende suas ideias o tempo todo, Mari, eu compro várias delas, você sabe disso. Eu compro várias delas. E tem uma coisa muito legal aqui, que eu quero dividir com quem tá começando e com quem ainda tá na dúvida, que são 2 coisas que você colocou. Primeiro cara, até poucos meses atrás eu não sabia falar o que eu fazia, agora eu sei falar. Só que você já fazia o que você fazia. Porque nessa reunião em comum que a gente tá falando, que a gente teve com a Mari da UD, você fala assim, então é esse problema que eu resolvo para as pessoas, mas eu não tô conseguindo avançar muito, porque neste momento eu tô cuidando da empresa de fulano, ciclano, beltrano, da gente fala assim, você tá cuidando dessas empresas? Mas eu vou falar com as pessoas. Gente, cara, mas você já faz isso. Por que você não tá querendo fazer o que você já faz? Foi um pouco disso, né, Mari? Sim, foi totalmente. Eu acho que a gente, no caminhar do empreendedorismo, a gente tem que estar pronto para as novas oportunidades e para os novos reconhecimentos. Não significa que há 2 meses você não sabia o que você fazia, que daqui 2 meses você não vai me mandar uma mensagem e falar assim, cara, lembra aquele podcast? Já foi pro ar? Não, porque eu mudei tudo. Porque é normal, é assim que funciona. Então, se você está empreendendo, você aqui agora tá empreendendo e ainda tá se sentindo meio perdida, a Mari tá aqui pra mostrar pra vocês que é normal, né, Mar? Tá todo mundo nesse mesmo barco. E assim, se você olhar, eu tenho 13 anos de carreira. Você pode achar assim, putz, 13 anos, ela vai, ainda mais que a comunicação, ela vai sentar e vai viajar. Falei, cara, 13 anos que não valeu de nada, né? Mas que quando eu me vi tendo que empreender, sendo desafiada a fazer isso, eu travei.
E eu tive que, eu comecei a engatinhar, eu comecei primeiro a me rastejar, para depois engatinhar, e hoje eu me vejo como uma pessoa de andador. Não me vejo assim, saindo correndo ainda não. Eu tô nesse processo ainda de andador, que eu tô vendo que as coisas estão começando a funcionar, mas estão começando a funcionar um mês e meio. Mas quem começa de andador daqui a pouco tá subindo uma escada. Não, totalmente. Tem alguém que sabe disso, que é só o tempo, é Mari da comunicação. Fiquei deitada, né? Fiquei deitada numa cama 20 dias sem fazer nada e hoje em dia tô correndo no Maracanã. Inclusive, preciso voltar. Ele não tá ouvindo. E tô correndo, assim. Então, eu sei que vai, entende? Mas é um processo e é um processo de autoconhecimento muito forte, assim. E eu digo que nos últimos 5 meses, né, que eu me coloco ali começando a empreender, de fato, final de janeiro, mais ou menos eu me coloco ali há 5 meses, eu não sou a mesma Mariana de 5 meses atrás. Não sou absolutamente nada. Tanto é que hoje em dia eu tenho ainda contato, né, com as pessoas que eu trabalhei e tudo. Eu falei assim, gente, vocês podem sentar e conversar comigo que eu mesma faria tudo diferente, um monte de coisa diferente que eu fiz na época da empresa, né? Então, assim, a evolução, a parte profissional evoluída, né? Porque, de fato, eu tô investindo em mim e tô investindo no meu conhecimento, tô praticando as coisas que eu tô fazendo o conhecimento, mas o autoconhecimento também. Eu hoje em dia me vejo como uma Mariana muito diferente daquela Mariana de janeiro. Os sonhos vão mudando. Cada dia que passa, os sonhos vão mudando e você vai descobrindo alguma habilidade nova ou algo, né? Algo te desperta, né? Por isso aquele dia foi tão importante. Eu sabia que ia ser importante aquela mentoria. Eu sabia que ela ia ser importante, mas eu não sabia quanto que ela ia ser importante. Porque, de fato, ela virou uma chave ali. Tipo, cara, realmente, elas acabaram de me mostrar que eu já estou fazendo. Então, por que eu vou pro outro, né? E mesmo assim, eu fiz adaptações daquilo. Não, claro que eu não acredito que você tá falando aquilo porque você é uma pessoa que você tem um desenvolvimento 360 graus muito grande. Eu acredito que aquele dia a gente fala assim, Mari, você tá fazendo isso. Daí você fala assim, eu vou fazer então isso daqui. Então, deixa eu descrever um pouco mais. Estão falando que eu tô fazendo isso? Pera aí e tal, vamos transformar isso num negócio. E tá indo, e tá tendo procura, e eu tô fechando. E o legal, e mesmo os contratos, assim, eu não fecho todos os contratos, mas. E quem eu não fecho o contrato, o feedback que eu tenho foi assim, Mariana, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou na esquina e vou arrumar esse dinheiro, porque eu tô apaixonada pelo que você tá me mostrando. Assim, sabe? Então, e aí eu tenho. Quem eu não fecho, eu tenho um feedback muito legal, então isso tá me dando gás. E eu falei, cara, eu tô me descobrindo e eu preciso passar isso para as outras pessoas também, sabe? Então, eu tô gostando desse processo de eu, nos bastidores, digamos, bastidor que a gente fala de Instagram, né? Que hoje em dia eu não trabalho diretamente com o Instagram, fazendo vendas diretas pelo Instagram. Todas as vendas e contratos que eu fecho são todos por fora. Mas eu tenho, esse cara, do mesmo jeito que um dia alguém me sinalizou e me ensinou aquilo, cara, eu posso fazer isso para outra pessoa também, eu posso falar mais, então eu tô começando a dar um pouco mais de dicas, eu tô começando a criar mais uma comunidade ali, cara, qual é o seu problema? Deixa eu ver se eu, né, até porque isso faz parte também da parte da vendedora que se desenvolveu aqui, né, que se reconheceu como vendedora também. Então, assim, gente, se você, eu não sei o que fazer, cara, é normal. Se você já chegar chutando o balde, é isso que eu faço, eu sou a melhor do mundo, não, você acaba não nem evoluindo muito, né? Ô, Mai, essa sua última fala me trouxe um insight, porque assim, você acabou de falar assim, não vendo por Instagram, tô vendendo por fora. E acho que alguém pode estar assistindo aqui pensando, mas como que ela vende por fora? Gente, fazendo um bom trabalho a vida inteira. Hoje você vende para as pessoas que já trabalharam com você, donos das empresas que você já foi funcionária. Então, a gente tem que também prestar atenção, porque as primeiras pessoas que a gente precisa vender o nosso negócio são os nossos amigos. São os nossos, nosso ciclo, né? Porque também são eles que vão dar aquele feedback mais sincero. Porque se você vende para o estranho e ele não gostar, ele não vai virar para você falar que não gostou. Ele simplesmente vai sumir. Vai sumir, mas o seu amigo vai precisar falar, porque ele não pode sumir. Então, essa é uma dica também, né? Eu acho que você trouxe aqui pra gente um pouco dessa dica. Tipo assim, por onde eu começo a vender? Cara, pelo meu círculo.
pelo meu ciclo mesmo, mas para poder vender pro seu ciclo, você tem que ter uma bagagem social ali, você tem que ter feito um bom trabalho por muito tempo, que é o que você fez. 90% das pessoas que hoje eu falo, eu converso, são pessoas que eu já tive contato em algum momento da minha carreira, às vezes nem trabalhando diretamente, mas eu tive contato com aquela pessoa, eu sei o que aquela pessoa faz e eu sei que de alguma forma o meu trabalho pode ajudar ela. Então eu vou lá, faço a abordagem, a pessoa já me conhece, então a gente já tem até uma receptividade diferente das pessoas. Então, e eu assim, pelo menos que eu saiba, eu nunca fiz inimizade com ninguém, pelo menos não da minha parte. Mas que tenha feito, porque todo mundo já fez uma amizade num dia na vida. Que tenha feito, não é com todo mundo. A gente tem que saber com quem a gente fala. É que a galera começa a empreender, elas entram nessa tara de que elas querem vender no Instagram. E elas não oferecem o serviço delas pro vizinho, entendeu? É aquela galera assim, eu quero salvar o planeta, mas eu não respeito meu pai e minha mãe. E eu não lavo uma louça dentro de casa. Mas o meu objetivo é salvar o planeta. Você já ouviu falar do Geraldo Rufino? Não. Se vocês também não ouviram falar de Geraldo Rufino, sigam ele no Instagram. Ele é um empreendedor que ele simplesmente... Ele fala que ele é um sucateiro, mas ele simplesmente catava lixo para vender quando muito jovem, com um menino assim, com 7 anos. E hoje ele tem a maior empresa de reciclagem da América Latina. E ele faz reciclagem pesada, se eu não me engano, de peça de caminhão. Enfim, Rufino... Ai, pensou se um dia eu entrevistava o Rufino para esse podcast? Mas enfim. Hoje ele postou um vídeo que uma pessoa falou assim pra ele, quando eu quero começar a empreender, por onde eu começo? Ele fala, dentro de casa. Respeita a sua esposa ou a sua mãe, ajuda eles a desenvolver o trabalho de dentro de casa, ajuda a planejar, fazer planejamento familiar, ajuda a economizar, ajuda a lavar uma louça, ajuda nos serviços, nos pequenos serviços, vai criando uma relação com essas pessoas, que quando você conseguir criar uma relação com essas pessoas, você vai estar pronta para o mundo de fora. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, é realmente isso. Tem tanta gente tentando vender coisa no Instagram e eles não olham pro vizinho que tá necessitando daquilo. Então você não tá tentando resolver um problema de uma pessoa. Você tá tentando só, sei lá, aparecer. Você ganhar dinheiro e aparecer, assim. E a questão, eu acho que eu não tenho esse conhecimento de, né, todos os empreendedores e tal, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o problema que eu resolvo? Qual é o tipo de problema que eu vou resolver, sabe? E você mesmo, num vídeo que você já fez, e cara, o que as pessoas pedem conselho pra você? De quê? Então, do que você geralmente aconselha as pessoas? As pessoas geralmente ao teu redor te procuram pra quê, né? E começa ali, começa ajudando ela, né? Então, assim, nesse mesmo dia, né, que a gente teve a mentoria, o que eu falei pra vocês que despertou esse insight é porque justamente eu ajudava o meu irmão, eu ajudava, né, fazia ali o planejamento, fazia as coisinhas deles, né, fazia da minha mãe, do Thiago, né, do Thiago, que eu ainda tô tentando fazer, e você me entende. Eu não tô tentando. Você já tá um passo a mais do que eu. Você já largou. Mas assim, eu tava fazendo isso para as outras pessoas ali, sabe? Então, quando eu tive esse insight, quando eu sentei minha bunda no dia seguinte, que primeiro eu absorvi aquilo depois da reunião, e era noite, então eu absorvi aquilo tudo. No dia seguinte eu sentei e falei, cara, é isso que eu faço? E aí eu comecei a pensar em todo mundo que eu já conhecia, que eu sabia que aquele meu trabalho poderia ajudar a pessoa. Comecei a entrar em contato, mandei e-mail mesmo. E muitas pessoas até eu fui achar no LinkedIn, porque eu nem tinha mais telefone, porque foi alguém de uma agência lá em 2015 e tal. E eu fui atrás, sentei, procurei lá no LinkedIn a pessoa, e mandei mensagem, a pessoa disse, oi, Mari, tudo bem, que legal que você tá fazendo isso e tal. E aí eu fui marcando reunião e fui acertando, cara, isso aqui deu errado, volta, beleza, vamos fazer de novo, né? E aí agora, e até isso me lembrou até uma frase que eu li no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, né? Que ele fala, não existe fracasso, existe feedback. Você fez um vídeo, né? Falando sobre isso, assim, porque não é o fracasso, aquilo deu errado, encara aquilo como um feedback. Deu errado, beleza, o que deu errado? Senta, volta, refaz. Cara, isso aqui deu errado, então isso aqui eu vou mudar. Isso aqui deu certo, beleza, isso aqui eu vou manter. E o que eu vou fazer? Replaneja e tenta de novo. E vai fazendo de novo, deu errado de novo. Não é fracasso, é um feedback. Por quê? Qual é o feedback daquilo? Cara, porque isso aqui deu errado. Então vamos pegar e vamos refazer de novo até acertar. Ninguém acerta de primeira.
E a gente volta pro papo do começo do podcast, que foi assim, cara, que bom errar, né? E aí, quando eu digo que eu tô trabalhando muito isso, assim, eu tenho esses meus momentos de botar pra fora, de chorar, de ficar, pô, saco que isso aconteceu e tal, mas isso é aquela minha relação, porque eu sempre tive tudo muito organizado, eu sempre coloquei, tudo sempre esteve sob o meu controle, isso, né? Isso é uma coisa que a doença me trouxe, eu não tenho controle sobre a minha doença. Então, não é aquela coisa, olha, Maria, se você tomar o seu remédio todos os dias, você não vai ter surto. Então, eu tenho controle sobre isso. É só eu fazer minhas coisas direitinho e tomar meu remédio, isso não vai acontecer. Só que não é assim. Eu sempre tomei meu remédio direitinho, eu sempre fiz tudo que eu tinha que fazer e quando tem que acontecer, ela acontecia. Então, isso foi um processo meu de autoconhecimento de, ok, as coisas não estão sob meu controle o tempo todo. Então, eu acredito muito que essa minha forma de lidar, muitas vezes, com um fracasso ou com alguma coisa que eu vou e choro, eu acredito que vem muito disso, né? De eu, putz, perdi esse controle. E eu encarar aquilo ali num primeiro momento como um fracasso. E esse meu trabalho de autoconhecimento, de mudar isso, de que, cara, ok, e é chato errar, gente, não, a gente tá falando que é muito legal, que errei, tô feliz. Não, mas faz parte, você tem que passar por aquilo, você tem que errar, você tem que pegar, você tem que replanejar tudo, às vezes você vai ter que começar alguma coisa do zero, e vai ter que começar, ou é aquilo ou você não vai pra frente. Né? Você precisa dar um passo para trás para dar um impulso e dar 2 para frente, né? E também fazer outros testes também, abrir outros caminhos, né, Mari? Por isso que eu vou te perguntar agora, é pra ver ou pra comer? Olha só, meu marido, ele até falou, olha só, o valor é tanto, mas se a pessoa perguntar se é pra ver ou pra comer, se aumenta em R$2, né? É porque a gente combinou antes do podcast que a gente ia falar desse assunto e eu acho isso inspirador, porque quando a gente começa a empreender e a gente acredita naquele negócio e aquele negócio às vezes não tá indo, tá demorando o retorno, mas a gente acredita, a gente não quer desistir, só que a gente precisa pagar nossas contas, o que a gente faz? A gente faz o que a gente sabe fazer de melhor. Por isso que eu acho você muita inspiração para esse podcast. O que a Má foi fazer? A Má foi fazer o pavê, porque todo mundo sempre elogiava o pavê dela. E a gente tem que trazer esse assunto para cá, para as pessoas que estão tentando uma coisa maior, né? Talvez, né, se hoje com a internet os trabalhos estão muito inspiracionais, que esse negócio de vender produto parece muito fácil, e as pessoas vendem um estilo de vida muito maravilhoso e não é tão assim. Cara, enquanto isso, vamos fazer um brigadeiro, né? Um brownie. O que você sabe fazer? Esses dias eu falei para uma amiga minha que tem uma empresa, e eu falei assim, cara, vai vender brownie na praia, cara. Você mora na esquina da praia, faz 30 brownies pra você. E, né, tipo, você é super comunicativo em 30 brownies, só que não é todo mundo que tem essa coragem, Mari, de pegar isso, mas você é muito corajosa, desde a sua história, desde o começo, né? No começo desse vídeo eu falei sobre superação ali, subir na escada. Eu quero que você conte como começou essa história do pavê. Cara, começou por, cara, a gente precisa de dinheiro pra pagar a conta. Tá chegando a conta, tá chegando o aluguel, e aí, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer de imediato? Né? Aquela coisa de levantar um caixa rápido, né? O que eu posso fazer? E eu fiquei muito tempo pensando, até que eu parei e falei, cara, olha só, tem uma coisa chamada pavê, que eu aprendi quando eu tinha 11, 12 anos com a minha mãe, é uma receita que era da minha avó ensinou pra minha mãe me ensinou. E desde que eu tinha 11, 12 anos, eu sempre fazia. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu cheguei lá nos meus 18, 19, minha mãe falou, olha só, a partir de agora eu não faço mais pavê, todas as festas de família quem vai fazer é você. E de lá pra cá, ou seja, tem mais ou menos uns 10 anos, 10, um pouco mais, né, se eu tinha 18, 19, então vamos entrar no negócio da idade. Tem um pouco mais. Que eu faço isso em todas as festas de família. E as festas de família, assim, cadê o pavê da Mariana? Mariana, cadê o seu pavê? Ah, como você não trouxe seu pavê? E eu falei, cara, ok. E eu comecei a fazer umas contas. Quanto que eu gasto pra fazer um negócio de pavê? Comecei a fazer umas contas. Falei, deixa eu tentar. E aí eu fui pedir ajuda pro marido. Falei, Thiago, vamos comigo, eu quero começar a vender pavê. E ele olhou pra mim, tipo, oi? Né? Eu falei, cara, vambora, vamos tentar. E aí a gente foi no mercado, e aí eu comprei ingredientes pra fazer só uma leva. Que uma leva significa quanto? 10 pavês pequenininhos. Então eu falei assim, vamos fazer uma levinha só e eu quero ver o que acontece.
E aí eu falei, cara, eu vou começar a divulgar. Eu trouxe as coisas pra casa, fiz o pavê nas coisinhas pequenininhas, fiz 10 pavêzinhos ali. Eu falei, tá, o que eu vou começar a fazer? Vou começar a divulgar pelo prédio. Assim, né, pelos vizinhos e tal. Grupo do condomínio. Grupo do condomínio, assim, a gente não tem um acesso, mas eu entrei em contato com a síndica e eu falei, eu tô fazendo isso pra levantar uma graninha extra, você consegue? Ela, claro, Mariana, me manda. Eu peguei, fiz um videozinho ali e tal, com uma marquinha, fiz o vídeo, mandei pra ela e mandei imprimir 3 coisinhas, assim, que eu peguei e fiz no Canva mesmo, assim, sabe, um quadradinho que eu fiz no Canva, escrito lá, o pavê, a receita de família. Aí eu vim com a minha parte de comunicação, mas que eu trouxe um apelo emocional, a receita da minha família pra sua, a marqueteira veio e tal. E aí eu escrevi assim, ligue para o 603. Eu não botei o meu telefone, eu botei ligue para o 603 e eu colei isso nos elevadores do prédio, só. E até que eu peguei, ofereci carinhosamente pra síndica, eu falei assim, já que você me ajudou na divulgação, eu dei um pavê pra ela e tal. E ela falou, Mari, qual é o seu Instagram? Porque eu gostei muito. Eu falei, então, eu não tenho Instagram. Porque a minha ideia realmente era vender só aqui, fazer aquela graninha e tal. Eu parei, por que eu não tenho um Instagram, sabe? Então você tem um Instagram? E agora eu tenho um Instagram, Vai estar na descrição aqui desse vídeo. o nome é Esse é Pavê. Eu queria Paga Pavê, mas já tinha alguém usando. Então, eu fiz esse é Pavê e eu fiz numa noite. Olha lá. Ele tá aparecendo? Não! Eu tenho um divulgador. Maravilhoso. É o melhor casal que eu conheço, galera. Objetivo de vida. É isso. E aí, eu fiz à noite e de manhã eu recebi um direct de um influenciador aqui da Tijuca, falando, Mariana, você tem pavê aí agora? Eu quero muito um pavê, porque eu não sei o que. O influenciador, né, que é um cara que fala sobre comidas na Tijuca, e ele veio desesperadamente atrás do pavê. E enfim, assim, ele pegou, divulgou o pavê, e já teve gente de outros bairros entrando em contato comigo. Eu falei, gente, eu não tenho delivery, cara, calma, assim. Então, Não, mas calma aí, problema bom pra resolver, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas, falam assim, eu tenho medo de mandar meu produto pro influencer e muita gente pediu, não tem estoque. Gente, problema maravilhoso, seu estoque esgotar. e aí eu pensei, falei assim, cara, mas quando você pra olhar, e eu comecei a olhar padarias e lugares e restaurantes, você pensa assim, eu quero comer um pavê. Não tem. Onde que você acha um pavê? Só tem no almoço de domingo na casa da avó. Se você é a Mari, se você é amiga da Mari e convida ela pra passar o Réveillon na sua casa, ela também pode fazer o pavê. Também, as pessoas me convidam e pedem pra fazer pavê. Então eu falei, cara, tem um negócio aí, né? Tem então hoje em dia eu tenho um Instagram, esse pavê, e aí acabou que eu fui, e essa história é muito engraçada, porque segurando grana, né? Segurando grana aqui e tal, e eu precisava fazer uns vídeos de divulgação de um produto. E eu falei, cara, mas eu não tenho uma roupa legal. Mas eu também não posso comprar roupa nova, porque é muito caro. E aqui perto, na esquina, tem um brechó. E tem umas roupinhas super legais. E ela falou assim, vou fazer o seguinte, e eu também não posso nem ir no brechó. Eu falei, cara, eu vou pegar a roupa minha que tem aqui, em casa, que eu não uso mais, e vou lá trocar por algumas peças. Então eu peguei os 4 vestidinhos meus aqui que eu não usava mais, levei pro brechó com a intenção de fazer a troca. Ou seja, eu falei assim, vou trazer umas 2, 3 pecinhas bonitinhas, legais, vou fazer a troca e eu não vou gastar dinheiro nenhum. Só que conversando em brechó é uma coisa que tem umas pessoas de idade ali também. Eu falei, comecei a falar sobre o pavê ali. Então eu fui, levei minhas coisas para trocar por algumas peças de roupa bacanas para eu gravar meu vídeo. E eu voltei de lá com 5 pavês vendidos. Assim, que eu tive que voltar em casa correndo para pegar os pavês e levar para lá. Então, ao invés de eu ir gastar dinheiro, eu vim com roupa. Você tinha estoque? Tinha estoque. Isso agora sempre tem estoque. E agora eu sempre tenho estoque. Então hoje eu vou comer um pavê. Você vai comer o pavê aqui. Mas no Pix.
E aí acabou que a moça adorou, agora eu faço um pavê grande pra ela, aquele pirex grande, ela mora aqui. E aí eu falei, cara, mas né, como é que eu vou mandar? Não, eu te dou meu pirex, eu vou lá, quase toda semana pego o pirex dela, trago pra casa, faço o pavê pra ela, especial lá pra ela, e levo pra ela quase toda semana, assim. Então é algo que tá entrando no dinheiro. Cara, não estou rica com pavê? Não estou rica com pavê, mas Porque é mais caro, né? Tipo assim, quando a gente fala da prestação de serviço que você está tentando vender, né? Ela é mais alavancada, ela é mais escalável, é a sua hora, você tem mais valor, um pavê. Então, tipo assim, é mais difícil você ficar rico dirigindo um Uber do que abrindo uma frota de caminhão, sabe? Mas o investimento também é outro. Então, tipo assim, eu fico muito pensando, algumas pessoas falam assim, ai, cara, eu queria fazer renda extra, não sei por onde começar. Gente, faz um brigadeiro, vende na porta da escola. exato. E assim, e é esse dinheiro do pavê que tá entrando. E assim, eu não pago grandes contas, mas coisas pequenininhas eu tô pagando com ele, sabe? A sobrancelha aqui que tava horrorosa, fui lá e paguei com o dinheiro do pavê. Um jantarzinho de Dia dos Namorados, alguma coisinha que eu comprei um negocinho pequenininho, foi com o dinheiro do pavê. Sabe? São coisas, são contas ali que a gente vê que são gastos menores, mas que no final do mês dá uma grande diferença. E não paga um aluguel, mas paga uma conta de luz, gente, porque a conta de luz é diferente de uma conta de aluguel, né? Então é por isso, é por esse caminho também, né? Então você vai e vai quitando coisas menores, assim. É algo que hoje eu não consigo investir muito, até por uma questão física, porque teve até um final de semana que eu fiz um pavê grande, mais 2 levas de pavê, porque eu tenho uma sogra extremamente vendedora, que toda semana ela vem com 9, 10 pavês vendidos, é maravilhosa. E eu tive que fazer 3 levas seguidas de pavê, eu fiquei muito cansada, porque tem a questão de você ficar em pé, fazendo e tal. Então aí a esclerose múltipla gritou, opa, seu corpinho não tá aguentando pegar 3 levas de pavê não, segura, né? Então é algo que eu não consigo hoje fazer um grande investimento, mas é algo que eu tô fazendo, tá me rendendo, mas tá me dando um valorzinho extra que eu tô conseguindo pagar coisas menores que desafogam também um momento que o Thiago tá sendo a pessoa que tá trazendo mais dinheiro para casa. Enquanto, em paralelo, eu vou pensando nas minhas mentorias, vou entrando em contato, entre uma reunião e outra eu paro e vou levar um pavê não sei aonde. Às vezes eu faço o Thiago de entregador, que ele vai com a bicicletinha dele e às vezes leva. Então, e aí, nesse momento, eu tô nisso, assim, sabe? Tenho sempre um estoquezinho de pavê, que de vez em quando alguém liga pro 603 e pede, Mari, você consegue trazer aqui pra mim? Consigo, levo lá com um recadinho. Todo mundo que compra pavê recebe um recadinho, um obrigado. É uma colherzinha que vai junto, um negócio que eu sei, entendendo de marketing, entendendo de comunicação, são esses detalhezinhos que fazem as pessoas voltarem, fazem as pessoas gostarem de você. E aí, hoje em dia, eu tô nessa, assim, tô nesses 2 negócios, né, levando os 2 da forma com que dá. Então, um tá pagando, as minhas mentorias estão pagando o nosso plano de saúde, o pavê tá pagando coisinhas menores, e aí o Thiago vem, tem todos os alunos dele que pagam as contas um pouco maiores, e vai até o momento que eu tenho certeza que eu vou correr. Sabe? No momento eu tô com um andadorzinho ali, já passei da fase de me rastejar e de me engatinhar, agora tô numa fasezinha de andador, mas eu sei que eu vou correr em algum momento. Eu comecei esse vídeo subindo as escadas, eu fiz a cabeça desse vídeo subindo as escadas, terminei meio esbaforida. E aí eu ainda não trouxe a metáfora da escada aqui, foi porque a Mar, no começo desse episódio, falou um pouco sobre esse surto que ela teve que paralisou o corpo dela. E ela não conseguia nem andar, né, cadeira de rodas e tal, e chegou um momento que ela queria ir para um parque aquático, então ela começou a fazer treino de escada aqui nesse prédio. E ela foi sucesso, deu tudo certo e tal. E esse podcast está chegando no final. E você trouxe agora sobre isso. Eu ainda tô engatinhando, né, eu ainda vou estar correndo um dia. E pensando um pouco nessa metáfora da escada na sua vida, que pra você foi um marco quando você fez um videozinho no Instagram muito fofinho, acho que foi no Instagram do Thiago, ai, subi a escada, não sei o que, não sei o que. Deixa um recado pra quem ainda tá no andador e tá precisando de um incentivo pra subir uma escada. Olha, não para, assim. E eu sei que vai ter dia que você vai acordar e você vai querer parar.
Você vai querer parar, você vai querer, cara, não tá dando certo, isso não vai dar certo. E uma frase também que eu vi essa semana, que me despertou muito, foi: o que vai acontecer se eu não desistir, sabe? Então, ter isso na cabeça, assim, que é difícil, vai ter dia que você vai acordar e você não vai querer mais fazer aquilo, você vai achar que tá tudo dando errado, mas, pelo menos, nesse meu tempo, né, que eu tenho tanto de carreira, né, porque muitas coisas aconteceram também quando eu, né, na minha escalada de carreira, sem ser no empreendedorismo, né, mas na minha escalada de carreira, e acontece agora que tudo que dá errado, ele traz para você um aprendizado para que você se fortaleça e na próxima vez você consiga fazer aquilo com um degrauzinho um pouco mais alto, assim. Eu hoje entendo, às vezes eu tinha muita questão de me cobrar, eu podia ter descoberto isso em fevereiro ou em março, porque eu estaria melhor hoje. Mas se eu não tivesse errado, se eu não tivesse feito muita coisa errada, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, se eu não tivesse chorado as noites que eu chorei, eu não teria encontrado o que eu encontrei hoje. Demora, vai levar um tempo, e dependendo do que você faça, né, do teu nicho, às vezes demora mais, às vezes demora um pouco menos. Mas se você não desistir, pensa nisso. O que vai acontecer lá na frente se você não desistir hoje, sabe? Bota isso, se um dia você acordar e estiver muito mal, estiver pensando em desistir, cara, daqui a 6 meses, como é que eu vou estar se eu não desistir hoje? E eu acho que isso é um incentivo, assim, algo que eu tenho na minha cabeça, porque eu sou a pessoa que eu sou muito chata por fracasso. Então, eu tô me autoconhecendo, estou me desenvolvendo para eu entender isso. E o que eu já entendi disso tem me feito muito bem. Tem me deixado, inclusive, mais produtiva. De escolher, cara, onde é que eu vou errar hoje? Cara, eu vou tentar errar nisso aqui para ver se vai dar certo. Ou não, sabe? Então, acho que a principal coisa é desafiador. Ser empreendedor fala muito sobre coragem, fala muito ser sozinho, muitas vezes. Mas é aquele final, cara, olha lá pra frente. O que vai acontecer com você se você não desistir hoje? Eu acho que é um pouquinho disso. Você acha que toda essa sua trajetória com a esclerose múltipla, né, te dá uma força de saber que vai dar certo no empreendedorismo? Totalmente, totalmente, assim. Até a questão que eu trouxe antes de tudo, eu controlava tudo, né? Tudo, sabe, estava sobre o meu planejamento. Eu sabia tudo que eu ia fazer amanhã, eu sabia tudo que eu ia fazer na próxima semana. E a esclerose múltipla veio, me deu uma rasteira e falou: querida, não é assim, né? E se você consegue superar aquilo, né, Mari? Exato, assim, se eu conseguir, se você ver, eu até mando pra você, né, alguns vídeos ali. O dia que eu tô deitada, a primeira vez, depois de 3 dias na cama sem me mexer, a primeira vez que eu pego o celular e digito, eu digitei um negócio no Instagram, assim, botei no meu story, a minha mãe escovando meu dente e eu rindo pra ela, sabe? Tipo, cara, que merda, sabe? E ela começa a rir, eu começo a rir, e tipo, cara, que merda, mas vai fazer o quê? Fazer o quê? Tô aqui. E vai ter que ser assim, né? Então, ela me trouxe a questão primeiro de saber que eu não tô no controle de tudo. Ninguém tá no controle de tudo 100% do tempo, o tempo todo. E que, assim, principalmente a esclerose múltipla, quando eu tenho um surto e eu preciso fazer um tratamento chamado pulsoterapia, ele te deixa um pouco mais vulnerável. É um processo que é um processo muito... É uma bomba de corticoide que é jogada dentro do teu corpo, né? Então, por alguns dias, os meus sintomas pioram, para depois eles evoluírem e eu recuperar rápido, né? Então, é um processo normal da pulsoterapia. Mas eu acabo trazendo isso muito para minha vida, porque primeiro, para fazer aquele tratamento, ele me deixa muito mal. Ele me deixa para baixo, ele me deixa mais vulnerável, ele me deixa com sintomas um pouco piores. Mas aquilo é o meu corpo trabalhando para minha recuperação ser mais rápida. Então, quando eu volto, dá 2, 3 semanas, quando eu volto, que eu volto 100%, eu volto muito mais forte do que antes, assim, sabe? É um processo que é chato, dói, é difícil, me deixa mal, mas ele me fortalece mais um pouco lá na frente, sabe? Então eu acabo trazendo um pouco desse ensinamento dela pro meu dia a dia, e é isso que eu tô
trabalhando comigo, ok, deu errado, beleza, mas é esse passo atrás que vai te dar esse impulso para você dar 2 para frente. Mari, todos os podcasts daqui eu sempre deixo finalizar com um recado do convidado, mas eu quero finalizar esse com um recado meu. E eu sempre falo que não é um podcast chorar, então ninguém vai se mencionar aqui. Mas eu queria que você soubesse ser uma inspiração pra mim, e eu sei que pra mais pessoas. Não só por causa dessa sua história da esclerose, mas por você usar isso. Até esse exemplo que você deu agora, tipo assim, fiz um vídeo na merda rindo. E você me inspira muito com essa sua tranquilidade, com essa sua paciência de acreditar nas coisas, de que as coisas têm um caminho. Eu não sei se foi a doença que te ensinou isso ou não, mas eu te conheci já assim. E eu quero que você saiba que, pra mim, você passa fortaleza. Então, se você tá num caminho, se você tá numa dúvida, só não desiste, porque você é uma das pessoas mais fortes e incríveis que eu conheci nessa vida. Eu tô muito honrada de ter a sua participação aqui no podcast. Faz, assim, uma diferença gigante pra mim. E espero que tenha feito uma diferença gigante pra quem tá assistindo também. E muito, muito obrigada por estar aqui hoje, tá? E ensinando tanto assim pra gente com essa sua força. E como não é de chorar, se você gostou desse podcast, já deixa o seu like aqui, já se inscreve nesse canal, que é a forma mais eficaz que você tem de incentivar esse projeto. Deixa um recadinho aqui pra Mari, mostra que ela é sim uma inspiração pra gente, manda um recadinho de apoio aqui pra ela e segue a gente nas redes sociais. Bianca Dio, meu amigo podcast, Mari da Comunicação e agora também, esse é pra ver. Mari, muito, muito, muito obrigada pelos seus ensinamentos de hoje, viu? Eu tô muito, muito feliz de estar aqui, de participar desse projeto. E ouvir isso de você me traz muita, muita coisa boa, assim, até para eu digerir e falar, ok, eu tô sendo inspiração para alguém, assim, sabe? Isso já faz muita coisa no meu dia a dia que eu tô ali trabalhando, isso vale muito a pena, assim. Então, mesmo jeito que eu tô passando para você, eu quero que isso seja passado para outras pessoas também. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, um beijo. Até o próximo episódio. Beijo.